Opa! Ei, bom dia. Salve! Bom dia, Salve! tudo bem, Marcelo? Tô ótimo, e Eu estava você? contando um pouco da nossa história, quando a gente se encontrou a primeira vez, No que aeroporto? foi no aeroporto Santos Dumont. No aeroporto Santos Dumont. A gente estava fundando a SBOE, seu pai foi um dos fundadores, não é isso mesmo? E É aí eu te isso encontrei mesmo. lá com você. Depois você não se lembra, mas você fez uma mini palestra lá para a gente sobre prevenção, manutenção preventiva, lá nas Mangabeiras, na Clínica das Mangabeiras, assim que você chegou dos Estados Unidos, né? Sim. Bom, vamos, o pessoal tá louco aqui para ouvir você. Você foi aplaudida de pé no evento da SBOE. Foi uma unanimidade, todo mundo pedindo para você voltar, porque é um tema que o dentista acha que conhece, que é a manutenção preventiva. Eu digo por mim, mas a maioria dos dentistas não conhece o que é a manutenção preventiva individualizada, né? Isso. Como a gente estava falando há pouco, as pessoas fazem um kit para dar para o paciente, um kit de manutenção genérico, e aquilo não serve para todo mundo da família, né? Eu Então, falo, ô, Marcelo, o que eu vejo, assim, é um momento muito importante, porque eu falei que a dentística, ela está voltando o olhar dela novamente para a manutenção preventiva. E a manutenção preventiva, ela faz parte da dentística desde que eu me entendo por dentista. Eu estudei no livro do professor Baratieri, ele foi fundamental na minha trajetória, ele e meu pai. E no livro dele, que eu estudei enquanto aluno, tinha um capítulo do professor Jaime Cury, tinha capítulo falando de cariologia, porque isso é parte do dia a dia de quem faz dentística. Depois houve um amortecimento desse tema, não sei porquê, nas outras especialidades ele continuou sendo muito valorizado. E o dentista que faz estética... Luísa, só um instantinho. Tem gente comentando que o seu som está dentro do eco. Será que se eu tirar aqui? Vamos ver se melhora sem o fone? Melhorou? Melhorou? Melhorou agora? Melhorou o som? Não melhorou? Então, Estão pedindo para eu abaixar o meu volume aqui. Ver se melhorou. Opa, tá uma gambiarra aqui que vocês não imaginam para fazer isso. É uma caixa em cima da outra. Então, vamos lá, continua. Eu estava falando dessa trajetória que a dentística, eu acho que ela se perdeu nesse meio do caminho e agora voltou-se a falar em prevenção, né? Felizmente. O que eu vejo? As pessoas falam em prevenção, mas elas entendem que o momento da retomada dos atendimentos, ele vai envolver a dentística básica, a manutenção preventiva, mas o que eu vejo é que o dentista, ele não tenta se capacitar. Ele acha que a prevenção ele faz com conhecimento de quando ele formou. E as coisas mudam dia a dia, né? Então, hoje, a gente está tendo muitas lives, a gente está tendo muitas aulas online. As pessoas assistem muitas aulas de resina, de adesivo, de laminados, mas elas estão se programando para iniciar o atendimento com manutenção preventiva. Só que a gente precisa de dar o devido enfoque ao estudo que ela envolve. Então, eu, por exemplo, nesse período, eu aproveitei para ver aulas, por exemplo, de detecção precoce de lesões potencialmente cancerígenas. Eu aproveitei para ver aulas sobre o uso do laser de baixa intensidade, porque isso tudo está envolvido no nosso protocolo, Marcelo. E aí eu vejo até por ingenuidade, na hora que a pessoa ela vai montar um programa de manutenção preventiva na clínica, e eu desde que eu voltei em 96, isso é para mim assim muito forte, tanto no meu estudo quanto no meu dia a dia de consultório, que é assim a maior parte do meu tempo. Eu vejo que a pessoa, ela simplesmente fala assim, eu vou montar um programa de prevenção, e aí ela pensa na cabeça dela um programa que sirva para todo mundo, e ela ingenuamente quer, então, logo entregar para o paciente esse kit básico de escova, dentifrício. Eu costumo dizer que isso é como se você falasse assim, a partir de agora... Maria Luísa, você está com o Bluetooth ligado aí? Então, continua reclamando do som, que está dando eco, o seu som. O meu está dando eco também, não?
Não sei se Vamos ver se melhora, Marcelo. Melhorou, pessoal? Melhorou o som agora? Vamos desligar o fone só para ver se melhora. Só o seu que estava dando. Melhorou não? Nada? Melhora agora? Eu já diminui o volume do meu. Seu volume não está no máximo? Será que não tem que diminuir o seu volume um pouquinho? Deixa eu diminuir. Vamos ver se melhora? Esse não vai escutar ele. Estou colocando o volume no intermediário para eu ser capaz de te escutar. Vou ver se não tem aplicativos abertos no seu celular, além do Instagram. Pode ser isso. Bom, tá todo mundo dizendo aqui que parece que melhorou. Não melhorou. Não? Tá dando ainda eco? Eu acho que eu vou entrar no celular do meu marido. Posso fazer isso? Vamos tentar? Eu vou sair e vou entrar de novo. Vou te solicitar. Tem gente dizendo que tá dando, que tá bom. Eu acho que a gente vai... Eu não sei se tá muito... Para mim não tá dando muito eco, não. Não tá dando quase nenhum. Mas eu não sei se para as pessoas aí tá muito desconfortável a ponto da gente sair e voltar. Para a gente não perder tanto tempo, né? Tá melhor, olha lá. Tem gente... Vamos lá. Aí, Marcelo. José Márcio vai te solicitar agora para entrar. Vamos tentar. Ó, melhorou. Estão falando que melhorou. Melhorou? Então, então, vamos lá. Aí, o que eu digo é o seguinte. O dentista que vai montar um programa de manutenção preventiva e ele fala em individualidade, se ele quiser montar um kit com uma escova, um dentifrício, é a mesma coisa que você montar uma clínica de odontologia estética e comprar uma resina Renamel A3 para todos os pacientes. É isso. Então, quando a gente vai falar em individualização, você vai falar em individualização do risco, você vai falar em individualização do protocolo e você vai falar em individualização dos produtos que você vai prescrever. Quando eu falo prescrever, é porque esses produtos, eles são de conhecimento do dentista. Tá? Não adianta eu virar para o meu paciente e falar assim, você vai comprar um dentifrício com 1000 ppm de flúor. Aí ele chega na caixa e o flúor está em porcentagem. O que ele faz com isso? Né? Então, eu tenho que prescrever aquele produto e eu tenho que coordenar o meu protocolo para que ele seja o ideal para o perfil do paciente. Então, o seu paciente, ele tem restaurações estéticas na boca. Não justifica você colocar lá no seu site, fazemos profilaxia com jato de bicarbonato. Isso é um contrassenso. Eu estou achando ótimo com essa questão agora da preocupação com o aerossol, porque eu acho que as pessoas vão diminuir o uso do jato de bicarbonato. E isso é extremamente apropriado para o nosso paciente que tem restaurações estéticas, porque ele é absolutamente contraindicado para a presença de restaurações na boca, né? Bom, então o que eu pensei da gente discutir um pouquinho? Para o clínico, uma coisa é a orientação que a gente vai dar em saúde coletiva. Então, se eu for falar na saúde coletiva, eu vou falar coordenadas básicas. Então, o meu dentifrício tem que ter acima de 1000 ppm de flúor. Melhorou o som, pessoal? Todo mundo reclamando do som aí, eu tô vendo. Melhorou o som? Fala um pouquinho, por favor, Maria Lúcia. Oi, tá dando eco ainda, Marcelo? Melhorou? Agora foi? Ótimo. Melhorou? Ótimo. Vamos embora. Então, o que eu acho que a gente vai ter que deixar muito claro. Uma coisa é a orientação de saúde coletiva. Tá? E eu tenho uma especialização em saúde coletiva. E aí a gente vai falar para o paciente, olha, para prevenção de cárie, nós precisamos de dentifrícios acima de 1000 ppm de flúor. Nós precisamos de dentifrícios com um grau de abrasividade adequado. Isso é orientação de saúde coletiva. Para o meu paciente de consultório, eu tenho aspectos muito interessantes que eu posso escolher em cada produto. Tá? Então, por exemplo, eu ontem fiquei pensando assim, o que eu podia trazer de útil numa live falando de manutenção preventiva. Então, eu pensei da gente discorrer um pouquinho sobre aqueles produtos que a gente tem e que se o dentista quiser, na retomada dos atendimentos, investir numa consulta em que ele vai
fazer um diagnóstico preventivo, em que ele vai dar orientações básicas, o que ele precisaria de conhecer, o que ele pode aproveitar esse tempo da quarentena para se dedicar e procurar nesses produtos. Maria Luísa, desculpe te interromper. Se a gente puder, eu acho que assim, eu recebi muitos directs de pessoas perguntando, porque as pessoas falam muito, por exemplo, escova de dente. Tá. As pessoas vão pela marca da moda, né? Se a gente puder subdividir, olha, escova de dente, vamos por aqui ou vamos por ali, né? Você acha que é possível a gente dividir o tema nesse sentido? Claro, vamos aproveitar o nosso tempo e aí vamos ver o que a gente consegue falar. Primeira coisa, escova de dente super simples, né, gente? É o básico. É o mínimo que a gente espera que um dentista, ao formar, saiba escolher. É o mínimo, mas não é tão simples. Porque o que a gente vê? Quando eu pego uma escova, e eu peguei algumas aqui, por exemplo, uma escova infantil. Por que ela tem esse cabo grosso? Porque toda vez que eu quero facilitar a motricidade, eu aumento o diâmetro para facilitar a empunhadura. Vocês já viram que a criança, na fase que ela está aprendendo a colorir, a lista de material, o lápis é aquele jumbo? Por quê? Porque a letra sai mais bonita com lápis jumbo? Não. É porque facilita a empunhadura. Tá? Então, esse cabo que tem, às vezes, um diâmetro aumentado, ou que tem uma região para polegar e indicador terem um apoio, é justamente para facilitar a técnica. A técnica continua sendo mais importante. Mas se eu posso, num consultório, individualizar a minha escova, pensando em facilitar a motricidade, sobretudo nos extremos de idade, odontopediatria, odontogeriatria, espetacular. Bom, aí eu vou olhar uma cabeça de escova. E aí eu vejo muitos dentistas fazendo uma confusão, porque eles acham que a escova mais cara é sempre a melhor. Nem sempre. Né? Se eu pegar uma escova, por exemplo, com essa configuração de cabeça, é uma escova espetacular, tem cerdas ultra macias, mas para alguns pacientes, esse acesso não é bom, porque ela é larga. Então, para alguns pacientes, eu posso pegar uma escova, por exemplo, muito mais simples, as cerdas continuam sendo ultra macias, mas olha o acesso da cabeça. Isso é importantíssimo. Porque se um paciente tem, por exemplo, um molar difícil de acessar, incisivos com apinhamento, eu tenho que pensar em acesso. Tipo de cerda, como é que eu vou escolher? 100% dos pacientes, ultramacias a macia. A tendência hoje é ultramacia. Por quê? Tecido mole. Quando eu penso em cerda de escova, um raciocínio direto e simples, pense em tecido mole, em menor dano a tecido mole. Por que eu não estou falando em abrasividade? Olha que interessante, alguns estudos que vão medir desgaste de superfície dental com cerdas de escova, se a pessoa não usar dentifrício, escovar só com a saliva, a cerda ultramacia ou macia, ela desgasta menos. Mas quando eu adiciono o dentifrício no estudo, a cerda macia, muitas vezes, ela aumenta o desgaste, porque ela flexiona mais e ela permite um contato maior das partículas abrasivas do dentifrício. Ah, não, então eu não vou indicar a cerda macia porque desgasta mais. Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a cerda macia ela é importante, sobretudo, por causa de tecido mole. Então, não vai variar muito, independentemente se o meu paciente tem restauração, se é um paciente com gengiva fina, se é um cerda ultramacia a macia. Quando eu vou escolher um dentifrício, aí, Marcelo, eu queria chamar a atenção para alguns aspectos que são extremamente importantes. E eu conversei com você hoje, eu falei, olha, eu sou tímida para rede social, eu não sou muito de aparecer, porque para mim é uma dificuldade. Mas se tiver uma pessoa na live, eu gostaria que essa pessoa terminasse a live pensando que ela conseguiu alguma informação útil, né? Que valeu a pena para ela. Então, eu selecionei algumas coisas. Tanto está valendo a pena que a gente assiste as lives por aí, os números vão lá em cima e depois decrescem. Eu estou vendo aqui os números subirem e não param de subir. O que é muito bacana. E que vale a pena, enfim, né? Enfim, você falou das escovas de dente, que são... Não adianta você escolher uma escova super macia se o creme dental é abrasivo, quer dizer, vai aumentar a abrasividade, né? E, portanto, nesse quesito, para concluir esse assunto escova, o que você indica que você como escova? escolha uma escova
ultramacia ou macia, mas que você também verifique o acesso que ela vai ter nas áreas de higienização. Então, aí a gente vai priorizar, em alguns casos, escovas de cabeça menor ou mais ovaladas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não receba um representante da escova mais chique e coloque lá no seu Instagram. Porque você está colocando o seu selo, você está colocando o seu carimbo. E muitas vezes, aquele paciente vai perceber como a melhor escova para todo mundo. Não existe isso. Nenhum médico vai prescrever dipirona para todo mundo no Instagram. Nós temos que perceber que quando a gente coloca o nosso carimbo, esse carimbo tem um peso. E não vamos diminuir a nossa profissão falando que um dentifrício, uma escova, uma fábrica tem os melhores produtos, porque não tem. Se você colocar o seu carimbo num dentifrício ou numa escova, você está perdendo a chance de prescrever ótimos produtos de todas as fábricas. Então, vamos nos atentar para isso, porque tem muita ciência que pode nos ajudar a fazer uma prescrição diferenciada, inteligente, correta e objetiva, tá? Bom, e aí eu estava falando que quando a gente vai escolher um dentifrício, aí complica um pouquinho mais. Por quê? Porque o dentista vai ter que perceber que o dentifrício tem algumas coisas diferentes na formulação e que são importantes. Isso aqui não é uma aula de dentifrício, mas assim, eu queria pontuar algumas coisas para quem está me ouvindo, aproveitar a quarentena e procurar saber um pouquinho mais sobre esses aspectos, porque já vai fazer uma grande diferença na prescrição. Por exemplo, se eu pegar um dentifrício, ele pode ter hoje no Brasil 4 tipos de flúor. Tá? Na Europa, muito mais, nos Estados Unidos, bem próximo ao Brasil. Ele pode ter monofluorfosfato de sódio, que é aquela sigla MFP. Ele pode ter o fluoreto de sódio, que é o NaF. Ele pode ter o fluoreto de estanho e ele pode ter o fluoreto de amina. 4 tipos de flúor. Se você estiver pensando em cárie, meu paciente é adolescente, estou fazendo uma transição para um dentifrício, por exemplo, na linha adulto, estou pensando em cárie. Os 4, comprovadamente, em estudos clínicos, são eficazes. In vitro, um é melhor que o outro. O fluoreto de amina é um pouquinho melhor do que o fluoreto de sódio. In vivo, para cárie, não faz diferença. Por que eu friso isso? Porque no Brasil, a maior parte das marcas utilizam o monofluorfosfato, que é mais barato por causa do abrasivo, que é compatível com ele. Então, se eu estou pensando em cárie, eu posso pegar, por exemplo, um produto como esse, Colgate Máxima Proteção Anticárie com MFP? Posso. Você vai ver que ele até tem uma concentração de flúor, às vezes, um pouquinho mais alta. Por quê? Porque o fabricante já sabe que o MFP não é muito estável, que ele se perde em flúor solúvel na própria embalagem. Mas eu posso também pegar um produto desse tipo com fluoreto de sódio. Tranquilo para cárie. Posso pegar um produto com fluoreto de amina. Ótimo para cárie. E posso pegar um produto com fluoreto de estanho. Para cárie, tudo bem. Não, mas agora eu estou pensando no paciente da biocorrosão. Aí não está tudo bem com qualquer tipo de flúor. Porque se o meu paciente adolescente, eu estiver pensando em uma proteção mínima que o flúor pode dar, não é tão grande no dentifrício. O dentifrício é assim, pobre para combate à biocorrosão. Mas se eu estou querendo uma proteção mínima e eu escolho um produto anticárie como esse MFP, o MFP não é um flúor eficaz na prevenção da biocorrosão, porque ele depende de uma hidrólise. Então, aí eu já vou ter que olhar. Se a minha preocupação é biocorrosão, eu vou ter que escolher o fluoreto de amina, ou vou ter que escolher um fluoreto de sódio, ou vou ter que escolher um fluoreto de estanho. Bom, vou pensar... Primeira coisa, então, eu falei tipo de flúor. Eu vou ter que olhar na embalagem. E vou ter que conhecer e fazer uma listinha para mim. Eu não tenho que conhecer todas as marcas. Mas eu vou pegar esse tempo, vou entrar num site, já que eu não posso ir à drogaria e ficar lá, entrar e procurar um dentifrício que me atenda nesses quesitos. Tipo de flúor. Segundo, concentração de flúor. No Brasil, a gente pede para redução de cárie, no mundo também, acima de 1000 ppm de flúor. Nós temos dentifrícios vindo da Europa, caros,
chiques, lindos, abaixo de 1.000. Porque na Europa, muitas vezes, em alguns países, eles já estão reduzindo. Então, temos que ficar atentos. Precisamos de uma concentração acima de 1.000 ppm de flúor. E aí você vai ver na embalagem, às vezes, em porcentagem. Podemos escolher, então, um dentifrício na concentração padrão para a média dos nossos pacientes? Claro. E esses produtos que hoje vêm com mais dosagem de flúor? Eu tenho um dentifrício da 3M que tem 5.000 ppm de flúor, 5 vezes a dosagem do flúor padrão. Para quê? Para aquele paciente cujo risco à cárie é muito grande. Então, aí você tocou num assunto aí agora, quer dizer, uma concentração acima do ideal de flúor. Eu, durante muitos anos, trabalhei com uma pessoa que você conhece muito bem, seu pai conhece muito bem, que defendeu um tema polêmico, que é a toxicidade do flúor, assim como ele defendeu a toxicidade do mercúrio, do amálgama de mercúrio. Se você puder brevemente discorrer sobre esse assunto, que eu vi que perguntaram aqui a respeito disso, né? Tanto é que se indica cremes dentais sem flúor para crianças, ok? Então, assim, fala um pouquinho sobre isso. Tá. O que acontece, Marcelo? Tudo na prescrição é risco e benefício. Não existe química que não te traga algum risco. Isso é ilusório, né? Nós vivemos uma realidade no Brasil em que a gente tem um benefício muito maior da presença do flúor no dentifrício do que um risco. O que é o risco do flúor populacional? Fluorose. E uma fluorose de baixa intensidade, que a gente talvez tenha que lidar com ela mesmo. Porque a gente precisa do flúor para redução de doença. Nossos índices de cárie caíram, sim, porque nós temos o flúor no dentifrício. Se você tirar, esses índices vão subir, porque a nossa dieta, infelizmente, ela está ficando mais cariogênica. E, sobretudo, a das pessoas mais naturalistas. Essas pessoas que, às vezes, tiram carne, comem mais carboidrato, que são os meus pacientes que questionam a presença do flúor, normalmente são aqueles que têm a dieta mais cariogênica. Então, o que eu coloco para eles? O malefício do açúcar, para mim, é muito maior do que o malefício do flúor. Se você tirar todo o açúcar da sua dieta, a gente pensa em tirar o flúor. Quantos conseguem? Nenhum. Porque, na verdade, se eu quiser tirar a cárie da população, é tirar o açúcar. A gente não consegue. A nossa dieta está copiando a dieta americana. É uma dieta que as pessoas têm lanchinhos intermediários cheios de açúcar escondido. E que elas fazem higienização hoje de manhã e à noite, porque muitos nem voltam para casa na hora do almoço. Então, nós precisamos do benefício do flúor. A toxicidade dele é muito mais no sentido dessa fluorose de baixa intensidade, que a gente vai ter que lidar com ela mais tarde, com tranquilidade, com tratamentos voltados para ela, por causa do grande benefício, tá? Perfeito. Bom, a questão da alta concentração de flúor nos dentifrícios, essa aí a gente tem que ter cuidado. Existem 2 produtos hoje com 5.000 ppm de flúor no mercado. Eu, basicamente, só indico um deles. Por quê? Porque o outro é vendido nas prateleiras livremente. Isso está errado. No mundo inteiro, um dentifrício com 5.000 ppm de flúor, ele é vendido sob prescrição do dentista. Então, eu, quando vou prescrever, e eu tenho uns perfis de paciente que, para mim, são ideais na prescrição desse tipo de produto, por exemplo, esse dentifrício Clean por 5.000. Eu não ganho de fábrica nenhuma. Vocês vão ver que meus produtos são grandes. Por quê? Porque eu compro. Eu nunca recebi, por exemplo, um representante da Elmex. Eu compro para estudar, para fotografar, para falar. Então, eu vou falar abertamente de marca sem nenhum vínculo comercial. Esse Clean por 5.000, que é o que eu indico para pacientes, por exemplo, que passam por radioterapia ou quimioterapia e têm uma xerostomia severa. Para pacientes geriátricos, cuidado com lesão de cárie de raiz. Quem acha que prevenção no adulto está resolvida, não está. Geriatria é um desafio,
Porque uma vez que você tem a lesão de cárie de raiz, você vai ficar enxugando gelo, é dificílimo de combater. Então, um dentifrício com 5.000 ppm de flúor, ele é muito bem-vindo, por exemplo, nessa população. O paciente vai usar uma vez ao dia, à noite, sem enxágue. Eu vou prescrever isso aqui para uma criança? Claro que não. Aí a toxicidade começa a ser preocupante. Então, você vê, nós falamos agora de concentrações diferentes de flúor no dentifrício. Nós já falamos sobre o tipo de flúor, nós já falamos sobre a concentração de flúor. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre a abrasividade, né? Como é que eu vou escolher uma abrasividade de um dentifrício? Por que que o dentifrício contém um abrasivo? Por uma causa, redução de mancha extrínseca. Quem deve estar paciente... feliz agora, quem deve estar feliz agora com essa sua colocação é o Paulo Vinícius, né? Eu não sei se ele está por aí. Eu amo o trabalho da equipe dele. É um grande defensor da prevenção de uma doença que hoje acomete mais que a cárie, né? Claro, e eu absorvo o que eles estudam para incorporar na manutenção preventiva do meu paciente. Meu paciente não tem só lesão cervical não cariosa. Meu paciente não tem só hipersensibilidade. Meu paciente não tem só cárie. Meu paciente tem tudo. Então, eu vou ter que absorver tudo que esses grupos falam e colocar no meu protocolo, discernindo aquilo que é importante para o meu paciente naquele momento, tá? Então, vamos falar um pouquinho da abrasividade. Para um dentifrício ser lançado no mercado internacional, por exemplo, nos Estados Unidos, ele tem que ter uma abrasividade máxima, é um índice que chama RDA, abrasão relativa em dentina. Ele tem que ter uma abrasividade máxima de 250. Pela FDA, de 200. O que significa isso? Que é um dentifrício seguro para uso contínuo num esmalte sadio. Ponto. É um índice antigo. E a preocupação era que não houvesse um desgaste excessivo de um tecido, que é o mais duro do corpo humano em condições normais, mas que reduzisse mancha extrínseca, que é a razão de existir o abrasivo. Como é que o dentista vai saber esse índice? Pelo fabricante. Mas eu tenho que ter estudos idôneos medindo RDA. Você quase não vai achar. Porque os estudos que dão medida de RDA, 95% deles obtêm o valor do fabricante. Então, não adianta você pôr a referência. O meu está medido no estudo. Aí você vai olhar o estudo, está lá. Os valores de RDA obtidos foram pelo fabricante. Porque é a mesma coisa do fabricante te falar dosagem de flúor. É um índice que ele tem que te dar. Ele tem que te dar a dosagem de flúor, ele tem que te dar o RDA. Mas eu não sei se o fabricante é honesto. E na dosagem de flúor eu também não sei. Mas ele deveria nos passar, como clínicos, esse índice de maneira confiável. Vai estar na caixa? Não, não vai estar. Em nenhum lugar do mundo o fabricante é obrigado a pôr esse índice na caixa. Como é que nós vamos descobrir? Perguntando. Ou vai na literatura e procura os índices que estão descritos nos estudos. O livro do Paulo Vinícius tem uma tabela muito legal desses índices de RDA. Como eu estou dizendo, tem a citação do estudo, mas nos estudos todos é o fabricante que informa. O importante é você, ao pegar o dentifrício para checar o RDA, você saber o que é a fórmula. Porque você vai ver, por exemplo, lá, Sensodyne Repair. Num 119, no outro 103. Por quê? Porque num estudo foi medido na Europa ou nos Estados Unidos e o Sensodyne Repair é a base de fluoreto estanhoso. Então, ele tem um RDA mais alto. Em outro, foi medido o Sensodyne, que é a fórmula que nós temos aqui, o Repair, que é a base de fluoreto de sódio com fosfossilicato de cálcio e sódio, que é 103. Então, você tem que saber a formulação que foi medida, porque às vezes o mesmo nome tem vários tipos de dentifrício. O Colgate Total, medido 70 em 2018, não é o mesmo Colgate Total de agora. Ele antes era um Colgate Total com triclosan, ele hoje é um Colgate Total com zinco. Então, você tem que saber a formulação que foi medida. Tá complicado? Tudo bem, então vamos simplificar. O que eu quero? Para um paciente que tenha pouco manchamento, você pode reduzir o RDA. Então, você tem dentifrícios, por exemplo, se eu pegar o Elmex Sensitive, ele tem 30 de RDA. Quanto menor o RDA, menor será, em média, não é um índice absoluto, mas ele dá uma diretriz, a capacidade de limpeza.
Se eu pegar na própria linha da Colgate, o Colgate Pro Alívio é uma formulação muito semelhante ao Elmex Sensitive, só que o RDA é mais alto, um pouco mais alto. Como é que eu vou optar? Sempre vou optar pelo mais baixo? Se você tiver uma preocupação com um paciente, por exemplo, com dieta ácida, o RDA você vai sempre escolher o mais baixo. Mas vamos supor que o seu paciente seja fumante. E o RDA mais baixo vai deixar um acúmulo de mancha enorme. E aí, na profilaxia, talvez você tenha que abrasionar mais do que o necessário. É preferível você subir um pouquinho o RDA por um tempo. Ele vai vir com menor mancha, uma superfície mais polida, e você vai ter que abrasionar menos. Por que eu estou falando isso, Marcelo? Porque a manutenção preventiva é um processo. Eu não tenho que definir um dentifrício hoje para o paciente usar pelos próximos 10 anos. Eu vou definir um dentifrício hoje para ele usar por 2 meses, 4 meses, 6 meses. E daqui a 6 meses, eu posso mudar. Então, se eu recebo um paciente fumante hoje, fuma 2 maços de cigarro por dia, o que eu vou fazer na primeira, eu, Maria Luísa, com tudo que eu estudo de RDA? Na primeira consulta dele, eu vou, talvez, por 6 meses, manter um dentifrício que tenha um RDA acima de 100 e com uma alta capacidade de reduzir tártaro. Daqui a 6 meses, ele vai vir com menor mancha. Eu motivei esse paciente. Ele diminuiu o manchamento. Aí é a hora de eu abaixar um pouquinho o RDA. E eu vou trabalhar outros pontos a cada manutenção preventiva. Eu não tenho que, na primeira consulta de manutenção preventiva, descobrir o universo preventivo desse paciente para uma vida inteira. Eu vou escolher os produtos corretos, eu vou dar a orientação básica inicial, eu vou conversar sobre aquilo que eu acho preponderante num primeiro momento. É cigarro? É biocorrosão? É cárie? É afta? É xerostomia? Eu não preciso de conversar isso tudo numa consulta, porque ninguém dá conta e nem ele absorve. Eu vou selecionando, tá? Como é que eu sei, então, o RDA? Vou voltar, me perdi aqui um pouco, daqui a pouco acaba o tempo e eu me perdi. Mas volto. Até por falar nisso, eu estou anotando algumas perguntas que as pessoas estão fazendo aí. Eu sei que a gente tem um tempo reduzido para falar de tudo. Eu não sei se acharem interessante a gente reiniciar depois a live, já que você vai falar também de dentifrícios na questão da redução de inflamação, não é isso mesmo? Mas tem muita pergunta aqui de curiosidade que as pessoas mesmo têm. Assim, eu acho que toda pergunta é importante. Por mais banal que as pessoas pensem que seja uma pergunta, mas toda pergunta é importante. E muitas pessoas têm vergonha de perguntar, né? Enfim, vamos ver o tempo que a gente tem. A gente tem aproximadamente mais uns 15 minutos, né? Vamos ver o que a gente consegue desenvolver nesse período e depois a gente vê o que a gente faz, tá bom? Tá ótimo. Então vamos de maneira prática. Como é que eu vou saber o RDA? Se você pegar um dentifrício anticárie padrão, esse sem muita complicação de química, normalmente ele tem um RDA que vai de 70 até 100. Um RDA ótimo para manutenção de um paciente que tem um grau de manchamento comum de dieta, tá? Esse RDA de 70 a 100 é ótimo para um paciente que tem um esmalte sadio. Todo o RDA se torna excessivo para um paciente com ácido. Para um paciente com dieta ácida, se ele tomar um shot de limão de manhã e escovar logo depois, eu posso pegar o RDA mais baixo, que eu tenho um grau de perda estrutural considerável. Então, talvez num paciente de dieta ácida, o que eu faço na minha clínica? Aquele paciente que toma o shot de limão de manhã e que ele não abre mão dele porque a nutricionista indicou, ele vai fazer a higienização dele antes. Ele vai acordar, ele vai fazer a higienização que eu preconizo antes, aí ele vai tomar o shot de limão dele com canudo e não vai escovar depois. Porque mesmo aguardando 1 hora, a perda, se você escova depois de um ácido, ela é muito considerável, tá? Então, você vai ter que pensar nisso também na hora de fazer seu cuidado. Ah, não, mas o meu paciente é um paciente de alto risco a cárie.
Biocorrosão não é o meu problema nesse momento. Escovação logo depois da refeição. Aí você não vai dissociar. Então, cuidado com a prescrição massificada. Tudo parte de um diagnóstico e de critérios de risco. Se eu pegar um dentifrício, por exemplo, para redução de tártaro. Então, aqui eu vou pegar um específico. Olha, esse dentifrício da Oral-B, que eles chamam de Progengiva Original. O que é isso? É um dentifrício que tem fluoreto de estanho e que tem um alto percentual de substância antitártaro. E que, por ter o fluoreto de estanho, ele tem um RDA alto, em torno de 150. Por que quando eu falo que o fluoreto de estanho é o melhor tipo de flúor, ou produtos com estanho são excelentes para o paciente com biocorrosão, eu não prescrevo um dentifrício desse tipo? Porque o RDA é alto demais. Então, eu perco todo o efeito benéfico que o estanho poderia me trazer. Por isso que quando a gente fala em produto para paciente com biocorrosão, a gente tem que pensar num dentifrício que tenha um flúor ativo, associação de um metal, que é o estanho que a gente tem no mercado, mas de um RDA baixo. Por isso é que quando a Elmex preconiza a linha dela que tem no Brasil hoje para biocorrosão, eu falo que não é ainda a linha para biocorrosão. A linha para biocorrosão deles é a que está na Europa. É a roxa, que tem quitosana, fluoreto, estanho na composição e um RDA baixo, que deve chegar ao Brasil e aí será talvez o nosso dentifrício de escolha. Então, se eu estiver pensando nesse perfil de paciente, eu vou mexer o meu RDA para baixo. Então, lembra quando eu falei que, por exemplo, a Colgate, ela tem o Colgate Sensitive Pro Alívio com arginina e tem o Elmex Sensitive com arginina e que os dois têm RDA diferente? Se você estiver pensando num paciente que a preocupação é desgaste, abaixa o RDA, indica o Elmex. Mas se você estiver pensando num paciente que tem um manchamento maior e você não tem tanta preocupação com desgaste, você pode indicar na mesma linha o que tem um RDA mais alto. Para o resto da vida? Não! Até a próxima consulta de manutenção preventiva. Toda vez que você pegar dentifrícios com composição antitártaro à base de pirofosfato, hexametafosfato, espere um RDA mais alto. Então, cuidado. São dentifrícios bons, por exemplo, para pacientes fumantes. Quando eu falei, se eu pegar um paciente fumante, num primeiro momento, talvez esse aqui seja a minha primeira escolha. Nossa, Maria Luísa, 150 de RDA? Eu falei, num primeiro momento. Por quê? Porque é um dentifrício comprovadamente excepcional para redução de inflamação gengival. Porque tem fluoreto de estanho na composição. E é um dentifrício que vai conter o manchamento num primeiro momento. E aí, na segunda consulta de manutenção preventiva, eu posso indicar, por exemplo, um Colgate Total 12, que tem uma capacidade de redução de tártaro e de inflamação um pouco menor do que o outro, mas que já tem um RDA que é a metade do outro. Olha como isso é uma transição, é uma gradação, tá? Então, o que eu preciso que o dentista procure é que ele comece a apertar o fabricante. Quando o fabricante visitar, qual que é o RDA? E que você tenha condição de escolher para o seu perfil de paciente naquele momento em que você está fazendo a consulta, tá? Volto à questão da prescrição em massa. Marcelo, eu bato isso muito, porque a receita de bolo, e eu estou procurando mastigar alguns pontos aqui, ela é para aquele momento. Então, eu acho importante o que você está fazendo, porque você não só dá as informações técnicas, mas você está falando de produto. Voltando a falar, tanto a SBOE quanto a Maria Luísa, a gente tem uma isenção total, a gente não tem conchavo com empresa nenhuma, e ela está falando aqui a verdade, né? O que precisa ser dito. Não tem aí, ela mesmo fala, ela compra os produtos que ela utiliza e tal. Eu acho importante as pessoas saberem disso, né? Que você não representa nenhuma marca específica. Até na sinceridade da sua palavra, não dá para desconfiar nem pouco.
a gente tem alguns temas aqui ainda. Eu estou vendo que o nosso tempo está quase lá. E eu anotei, como eu falei, anotei algumas perguntas aqui. E eu não sei se você, vamos falar aqui de 9 ou 8 minutos, consegue discorrer sobre o assunto restante que você tem para falar. Eu tenho algumas perguntas aqui, umas pessoais, inclusive. Manutenção de pacientes com facetas laminadas de cerâmica, com facetas de resina, são manutenções absolutamente diferentes. De pacientes que você faz a manutenção com dentes naturais. Eu acredito que você vai precisar de um tempo grande, ou relativamente grande, para poder discorrer sobre esse assunto, que eu acho fundamental. Porque o que a gente tem visto de lives aí é live de resina, é live de cerâmica, é live de oclusão, enfim. E nessa retomada de mercado que a gente vai fazer, a gente vai ter que estar, obviamente, oferecendo para os pacientes um programa de saúde. Né? Então, eu vou resumir isso rapidamente, sabe, Marcelo? Pacientes com restauração. Você tem que pensar em 3 coisas muito importantes. 1, isso tudo que eu falei de fazer diagnóstico. Então, qual será a sua prioridade? 2, não abrasionar. Então, você vai ter que dar o mesmo critério que você tem para escolher uma resina, tenha para escolher a pasta de polimento que você vai usar. Então, escolha para o esmalte uma pasta de boa marca. Hoje nós temos ótimas. Nós temos pastas do sistema da Voco. Nós temos pastas do sistema Clinpro, 3M. Nós temos pastas do sistema Proxid. Pastas para esmalte. Quando você for fazer polimento de resina, primeiro, pense em reduzir o manchamento entre as manutenções preventivas. Porque não adianta você deixar manchar a resina para ficar tendo que repolir toda a manutenção preventiva, que é pior. Então, nós vamos ter que ter um cuidado com esses produtos. Por exemplo, cuidado para prescrever bochecho. Porque se você prescrever bochechos com álcool, por exemplo, você solubiliza camada superficial de resina. Você aumenta o manchamento. Cuidado para não prescrever bochechos que causem manchamento. Se você prescrever bochechos, por exemplo, que tenham cloreto de cetilpiridina muito estável, muito biocompatível, ele mancha. E aí você vai ter repolimento, toda a manutenção preventiva. Cuidado. Você já sabe que nós vamos ter que voltar. Eu não sei se você está com o almoço marcado com seu marido. E se tiver, você pede para ele esperar um pouquinho. Eu estou sem noção, porque nem eu vejo comentar a pergunta aqui. Eu não sei nem... É quase que uma unanimidade aqui. Tá parado. Eu espero que todos aí que estão pedindo a gente volte, porque ela está usando o tempo precioso dela para dar tanta informação preciosa para a nossa prática, que a gente vai voltar aí, como eu disse, priorizando esses programas de manutenção. A gente tem aí, sei lá, mas eu não sei se eu reinicio agora, para não cortar demais você em cima do assunto, do auge do seu assunto aí, ou deixo você falar mais 6 minutos, talvez? Tá. Então, vamos voltar, então vamos continuar na pasta. Então, deixa eu acabar a pasta, então, né? Então, eu vou te interromper, quando tá? você for escolher a pasta, você vai escolher uma pasta para polimento das suas resinas e laminados primeiro, para a sua tacinha de borracha não estar contaminada com a pasta que você vai usar para o esmalte. Então, ou você vai usar uma pasta, por exemplo, de óxido de alumínio, que são as pastas tipo Enamelize, que dão polimento. Ou você pode pegar uma pasta de baixa abrasividade. Por exemplo, a Voco, esse sistema Joy dela, tem a primeira pasta, a mais fininha, tem uma abrasividade bem baixa, de 16 RDA, que é ótima. Ou você pode pegar, por exemplo, uma pasta do sistema Proxid, a mais fininha, ou a intermediária, que tem um RDA de 36. Se eu falei que o RDA de um dentifrício é 70, olha como o RDA de uma pasta dessa é baixo. E eu costumo falar, quem trabalha com saúde coletiva, convênio, não pode usar uma pasta cara para polimento de resinas, utilize um dentifrício de RDA convencional ou baixo no polimento das suas resinas. É muito mais honesto do que você usar uma pasta à base de pedra pómez. Então, coloque lá num potinho uma pasta de RDA baixo e faça o polimento da sua resina. Tá ótimo, de bom tamanho, né? Fez o polimento da resina, se não precisar de remoção de manchamento, e por isso é que eu volto, é importante conter manchamento entre as manutenções preventivas, aí eu vou polir o meu esmalte. Aí eu vou pegar a pasta profilática, que é a segura para o esmalte,
e vou utilizar. Eu estou achando ótima essa questão do aerosol, porque as pessoas vão ter que escolher pasta profilática de boa qualidade. Porque se escolher a pasta ruim, que é vendida na Dental, ela voa pelo consultório inteiro. Ela nem retira mancha, porque ela não fica na taça. E quando você pega uma pasta profilática boa, a primeira coisa que você vê é consistência. Porque aí você mantém o abrasivo no campo de polimento. E essas coisas são básicas. Para não fazer profilaxia do piso do consultório também, né? Exata. Ô, Marcelo, parece bobagem, mas as pessoas compram a resina a dedo. Mas compram qualquer pasta profilática. A secretária que escolhe pelo preço. É igual pó profilático. A pessoa compra a resina mais cara e deixa a secretária escolher o pó profilático pelo preço. Aí vira um pó profilático à base de bicarbonato de sódio com alta capacidade abrasiva. E você vai usar nas resinas porque é o que o paciente quer, porque ele gosta do jato de bicarbonato? Claro que não. Né? E a diferença é significativa. Se eu pegar um pó profilático, se eu precisar de usar um pó profilático num paciente, por exemplo, de ortodontia, que tem lesões de mancha branca, que tem restaurações, se eu for usar um pó profilático adequado, que seria uma base de glicina, ou um pó profilático próprio para uma abrasão mínima, ele custa R$400. O de bicarbonato custa 16. Tem diferença. Se a sua secretária for escolher pelo preço, ela vai comprar o de 16. Antes de eu encerrar aqui, tá muita gente perguntando assim, qual a pasta profilática que você recomenda antes da gente fechar? Eu gosto particularmente da linha Nupro, fina, mas não é vendida no Brasil, para esmalte. A linha Voco e no Brasil a linha Climpro, que você compra facilmente, é uma ótima pasta profilática, que você poderia usar em dente, não restauração. Para restauração, utilize pastas de polimento. Ou Enemalize, por exemplo, se não tiver que remover mancha. Se tiver que remover algum manchamento extrínseco, a linha Proxy média é vendida nas dentais, também é uma boa pasta. Manchamento mínimo, a linha Joy da Voco, a pasta profilática mais fina deles, tem um RDA de 16. Opa! Vamos lá. Marcelo, eu estou com a assessoria aqui das minhas filhas e eu não estou conseguindo ver comentário nem nada aqui, mas elas me pediram, anotaram algumas perguntas que estão repetindo aí na tela, que elas falaram que eu esqueci de falar. Uma questão foi sobre o RDA do Elmex Anticari. O Elmex Anticari tem um RDA de 77, super bom, dentro da média. O Elmex Sensitive tem um RDA de 30, então bem baixinho. Dois produtos que eu não falei, assim, uma categoria que são os dentifrícios para sensibilidade. Temos produtos extremamente eficazes, extremamente efetivos, que, no meu ver, tem uma indicação precisa. Assim, por exemplo, pacientes pós-raspagem ou pacientes pós-cirurgia periodontal, que às vezes tem aquela sensibilidade que você precisa de imediatamente resolver. Nós temos produtos, por exemplo, como o Colgate Sensitive Pro Alívio, que é a base de arginina, ele tem uma característica de deposição rápida para oclusão de túbulos. Então, é um produto muito bacana. O Sensodyne Repair, que é um Sensodyne à base de fluoreto de sódio e Novamin, é um dentifrício muito legal para manutenção de oclusão de túbulos ao longo do tempo. Então, é um produto que eu acho que vale a pena as pessoas terem no arsenal. E, para alguns casos, os produtos à base de nitrato de potássio, que é o mesmo componente que os clareadores atuais têm nas fórmulas. Por que que hoje o clareador dá muito menos sensibilidade? Porque a gente ficou melhor no clareamento? Não, é porque os fabricantes colocam o nitrato de potássio nas formulações deles. Então, reduz mesmo a hipersensibilidade. Então, são produtos que valem a pena realmente a gente dar uma olhada como categoria. Lembrando que o Paulo Vinícius, Ana Cecília Aranha sempre falam que são produtos que exigem cuidado na prescrição, para que você não mascare a condição original, que é a causa da hipersensibilidade. Então, a causa da hipersensibilidade, o diagnóstico, o tratamento, você vai fazer e depois, se for o caso, vai selecionar um produto para esse fim, tá? Ok. Antes de você passar para o próximo assunto, eu vi que minha pequenininha, que tem 2 meses que eu não vejo, por causa do tal do corona, ela está na fazenda do avô, deve estar assistindo aí. Te amo, minha filha, estou com saudade de você.
Outra pergunta aqui que ela anotou para mim foi a respeito da escova elétrica. Olha, a escova elétrica ela tem uma indicação muito interessante para pacientes que precisam de uma ajuda na motricidade. Então, o papel da escova elétrica é de substituir a técnica que alguns pacientes não conseguem fazer. Então, se você tem, por exemplo, um paciente geriátrico, que às vezes ele não tem condição motora de execução de técnica. Eu costumo falar, o paciente de periodontia, o que a gente faz com ele? Ele tem um perfil de não colaborar, por isso é que ele está na periodontia. E a gente passa para ele o protocolo mais complexo. A gente passa a técnica de escovação mais complicada, recursos interproximais em diversos tipos de diâmetro, para um perfil de paciente que o mínimo é que tem que ser o mais eficaz. Então, muitas vezes a escova elétrica ela é a primeira escolha para esse perfil de paciente. Escova elétrica de boa qualidade, porque aí ela vai ter cerdas macias e ela vai ter, em média, uma menor força e pressão de escovação. Até porque boas escovas elétricas, se o paciente pressionar, ela para. Então, os estudos que mostram que a escova elétrica desgasta mais, por exemplo, restauração do que a escova manual, são estudos em que eles põem a mesma força no protocolo de pesquisa. Acontece que a força na escovação manual ela é muito maior do que a força sobre uma escova elétrica. Então, cuidado na análise desses estudos, tá? Se você precisar de indicar uma escova elétrica, essa necessidade se sobrepõe à preocupação que você possa ter com algum possível desgaste, porque o benefício dela no paciente que não consegue executar bem a técnica, ele é comprovado na literatura, tá? E a gente vai ver isso facilmente na clínica. Não é para criança, que é uma pergunta que me fazem muito. Por que não? Porque a criança ela tem que aprender a motricidade fina de escovação. Então, essa aí nós temos que trabalhar. Por falar em motricidade, é uma pergunta básica, como eu falei, toda pergunta é válida. Alguém fez uma pergunta, os tipos de movimento na escovação. Tá. Primeira coisa que você tem que entender, estudos de colaboração em protocolo preventivo unânimes, menos é mais. Então, quanto menos você colocar em conta-gotas para o seu paciente na manutenção preventiva, melhor. Aquela ideia de que você vai pegar na primeira consulta de manutenção preventiva e vai dar uma aula para ele de 1 hora sobre a melhor técnica de escovação, como usar o fio dental, dieta, açúcar, ácido, esqueça, ele não absorve. Então, o que você vai ter que fazer? Num primeiro momento, escolha os produtos mais eficazes, que vão te dar o melhor suporte preventivo. E trabalhe com ele o uso. Por exemplo, fio dental. Você acha que o problema é porque o paciente não sabe usar? Claro que não. O maior problema é que ele não usa. Então, num primeiro momento, eu vou tentar incorporar o hábito. Se a dificuldade dele for, ele não tem motricidade, um fio dental com cabo. Não, ele desfia, esgarça. Um fio dental mais deslizante. O adolescente, o que eu falo com ele? Se você não usar o fio dental, você vai ter alteração de hálito. Porque no espaço entre os dentes ficam esses precursores que geram a halitose. Eles usam pelo menos dia de festa. Eu tenho que criar o hábito. Mesma coisa técnica de escovação. Se o meu paciente ele não tem a capacidade motora, não adianta eu discursar. Se é criança, técnica simples. Você vai trabalhar com uma criança, técnica de varredura, pequenos movimentos de vibração, ela não dá conta. É técnica de bolinha, é técnica de vai e vem. Meu paciente adulto, o que eu faço na primeira consulta? Eu não me preocupo com técnica. Eu adequo produtos, eu adequo um protocolo, se ele vai escovar a melhor escovação à noite, antes da refeição, depois da refeição, quais os momentos do dia, quais os produtos, trabalho o risco. O risco dele é a cárie? Não, ele é péssimo escovador, então eu vou trabalhar um pouquinho da técnica. Você vai fazer varredura, sempre da gengiva para o dente. Eu não vou sobrecarregar com a técnica mais complexa num primeiro momento. À medida que ele for vindo nas manutenções preventivas e que ele for alcançando pequenos objetivos, eu vou complicando e vou trabalhando técnica. Isso, Marcelo, as pessoas têm que entender. Manutenção preventiva é um processo. Ela é individualizado, né? Que é a fidelização do cliente.
Porque se você pensar a manutenção preventiva como um momento em que você olha na agenda e fala, ai, limpeza, começou mal. É um momento que você fala assim, com esse paciente na ficha, o que eu já trabalhei? Eu já mudei produtos, eu já trabalhei técnica de escovação, falta trabalhar a técnica do fio, é o meu objetivo dessa vez. Eu anoto tudo, porque eu vou trabalhando objetivo por objetivo. E eu aviso para o meu paciente, se você não achar o dentifrício que eu te prescrevi, pode ligar para o consultório, a minha secretária acha para você. Se saiu do Deixa eu fazer um adendo aqui. Deixa eu fazer um adendo aqui. É o seguinte, o brasileiro não é muito fiel a programas de manutenção. Pelo menos, eu digo assim, culturalmente, né? Eu acho que é importante que você está falando, que criar um programa individualizado, primeiro para ele ver que ele não acha isso em qualquer lugar, né? Claro. A sua clínica, ou você como profissional, desenhou um plano de manutenção da saúde dele específico. Claro. Segundo lugar, quando você pensa como negócio, né? Muitas clínicas americanas, você sabe disso porque você morou lá, elas se sustentam o custo fixo com programas de manutenção. Não é isso mesmo? São 2, 3 higienistas trabalhando o tempo todo, até porque os seguros de saúde lá, eles acabam obrigando o paciente a frequentar esses programas de saúde para evitar custos maiores depois. E isso é uma coisa que a gente deve implementar nessa retomada de mercado, que não vai ser fácil, mas os programas de prevenção e manutenção da saúde específicos, né? Isso tem que ser divulgado. Isso tem que ser divulgado, né? Acabar agora, com essa coisa Marcelo, por exemplo, a gente tem que ser verdadeiro. E eu estou falando aqui para dentistas, né? Por que eu não ponho no meu Instagram informações técnicas de RDA? Porque isso vai para o meu paciente. E não é ele que tem que saber RDA. Quem tem que saber é o dentista. Eu tenho que informar isso para o meu colega. O meu compromisso, nesse momento de informar, é com o meu colega. No meu consultório, é com o meu paciente. O que eu acho que a gente tem que entender? Eu tenho que ter uma verdade no meu programa preventivo. Se eu instalar um programa preventivo e tiver em mente que eu vou trazer o meu paciente para vender para ele 20 facetas, eu estou errada. Não, ao contrário. O objetivo do meu programa preventivo é colher saúde. E o cliente percebe isso. O que o meu cliente percebe? Que num primeiro momento, ele começou vindo de 4 em 4 meses. Passou um pouquinho, eu espacei para 6. Passou um pouquinho, eu espacei para 9. Hoje ele vem uma vez por ano. E aí o meu paciente fala comigo, Maria Luísa, há quanto tempo eu não faço um procedimento? É verdadeiro. Ele está colhendo. Agora, não adianta eu querer implementar um programa de prevenção e querer colher dinheiro. Meu pai sempre eu me refiro à questão de honra, né? A honra, pode falar. Eu entendi sua colocação. Eu me refiro à questão do seguinte: muita gente está sem saber o que fazer. Claro. E nós perdemos o princípio fundamental ao longo da profissão, do desenvolvimento da profissão, essa questão de se fazer a consulta para cuidar da saúde do paciente. E o que eu quero dizer é que esses programas vão fazer com que os pacientes voltem de uma maneira diferente, né? Uma abordagem diferente. Por isso foi tão importante a sua colocação, o motivo de você estar aqui com a gente, a sua palestra na SBOE, exatamente nesse sentido, né? É lógico, a gente precisa pagar nossas contas. Claro, enfim, eu pago mas a volta do paciente exatamente para que a gente possa, dentro desse programa individualizado, que eu acho que é o grande diferencial do que você está falando aqui agora, a gente oferecer para o paciente um serviço diferenciado, não é isso? Claro, e verdadeiro. Eu volto, não adianta a gente passar a quarentena estudando resina e querer voltar implementando um programa preventivo. Então, eu tenho que me dedicar, eu tenho que estudar, né? Procurar fontes verdadeiras. Eu estou vendo assim, grandes professores falando de novo em prevenção. Puxa vida! Eu estou vendo o Hilgert falando, Paulo Vinícius, Ana Cecília Aranha, todos os professores assim que estão falando em lives hoje, estão voltando a abordar a prevenção. É o momento, mas de maneira honesta. Exato. Vamos nos preparar, entendeu? Para fazer um programa preventivo que sustente o consultório e tem que sustentar mais. Nós vamos ter um gasto de biossegurança agora que a gente já tinha e que agora a gente vai ter que ter ainda mais cuidado, porque o paciente vai querer questionar isso. E isso eu vou ter que pagar a conta. Eu trabalho para me sustentar. Eu não vivo de renda. Mas eu trabalho e dá fruto, Marcelo.
No Brasil, Exato, o exatamente. convênio mal paga, mas também porque o dentista não luta para que ele pague bem. O convênio que paga R$80, R$100 uma consulta do médico, paga 30 a profilaxia. Quer dizer, não vale nem sua hora clínica. Mas isso depende Verdade. da gente, depende da gente valorizar, depende da gente parar de colocar no Instagram, recebe um representante e coloca lá, olha que lindo, eu agora tenho uma linha de produtos desse representante, venha me buscar. Não, isso ele busca na drogaria. Eu tenho que ser o profissional referência. Eu tenho que ser o profissional que o meu cliente percebe que a cada consulta eu estou com uma verdade para o momento que ele está vivendo. Aquele momento é de um refluxo gastroesofágico. Eu vou trabalhar com ele essa questão. Eu vou mandar ele escovar logo que ele acordar? Claro que não. Ele está com a boca rica em ácido. Eu vou trabalhar o melhor tipo de flúor. Mas e se vier a mãe dele? A mãe dele é uma paciente geriátrica. Eu vou mandar ela usar uma escova elétrica. Então, o paciente percebe que numa mesma família, eu prescrevi produtos diferentes. Ele percebe, eu achei o máximo o Dixon falando na live dele, que ele fez uma manutenção preventiva que há 20 anos ele não fazia, que ele usou até microscópio. É verdade, Puxa é verdade. vida, é isso. É Fez com olhar a prazer, manutenção né? preventiva com o que você pode, é dar sangue, é dar vontade. É É o isso aí. paciente sair de lá falando assim, valeu a pena eu ter feito, não uma limpeza. Eu não ganho nenhuma limpeza do paciente que bate na porta da minha clínica, porque ele compara pelo preço. Perco todas. Eu ganho é na indicação do meu paciente. A minha clínica, meu pai, quando eu voltei, ele falou comigo, isso tem 20 anos. Meu pai acreditou em mim quando eu voltei com essa ideia. Meu pai, assim, apostou que eu ia dar certo e ele falou comigo, só não espera rápido. Você vai demorar, no mínimo, 20 anos para ter uma clínica que acredite no seu protocolo. E não deu Maria outra. Luísa, eu vou fazer uma campanha aqui agora, espero que todo mundo se junte a essa campanha, que o seu livro foi esgotado, foi lançado em 99, não é isso? É. E esgotou. É. Então, vou fazer uma campanha aqui para você lançar a segunda edição do seu livro. O meu problema com o livro, Marcelo, é que esses produtos mudam muito rápido, né? De 3 em 3 meses, o fabricante, se não tiver à venda, ele troca pelo menos a embalagem. Então, quando eu lanço um livro de produto, o produto é o mesmo. Então, eu acabo falando assim, mais para colegas meus, né? Essa é a questão. Mas e aí? Aí estão colocando aqui para mim a questão dos bochechos. E me perguntaram também o paciente com afta. Eu esqueci de falar um outro componente muito interessante dos dentifrícios para a gente observar hoje em dia, é a questão do detergente. A maioria dos dentifrícios trabalham com um detergente que chama lauril sulfato de sódio, que é um detergente potente, o dentifrício espuma muito, mas que é muito relacionado ao aumento de incidência de afta em pacientes que tenham tendência. Então, se você tem um paciente cuja queixa é afta demais, e isso a gente colhe no diagnóstico, mude o detergente do produto. E aí você vai ter duas opções. Ou você vai indicar produtos que não tenham detergente nenhum na fórmula. Por exemplo, a gente tem até trouxe esse produto, o Curaprox Enzical, com esse número aqui, ó, 1,450. O que é isso? Dosagem de flúor. Porque eles têm uma linha deles que chama Curaprox Enzical com 950 ppm de flúor. 950 não é 1.000, tá? Nós pedimos no Brasil acima de 1.000. Então, 1.450, ele não tem detergente. E temos o Elmex, que é o fluoreto de amina, 1.450 ppm, que também não tem detergente. Só que tem pacientes que não aguentam escovar com pasta sem detergente, porque ela não espuma. Eu vou citar um exemplo. A minha filha começou a tomar uma medicação, começou a ter afta. E eu passei para ela o Elmex. Falei, você vai usar, não tem detergente. Ela não aguentou 3 dias. Falou, eu não aguento essa pasta, porque ela não dá sensação de limpeza. O que eu fiz? Eu vou ficar brigando com ela? Não, você tem que usar, não tem... Não, eu peguei essa pasta aqui, ó, o Kim Hydrate, que eu perdi aqui na minha mesa, o Kim Hydrate, que é uma pasta que também não tem o lauril, mas que tem um outro detergente, que chama cocamidopropil, propil, que é muito menos irritante. Então, ela tem o flúor, ela tem um pouquinho da espuma, mas ela não tem a irritação. E aí, acontece muito do paciente chegar e falar assim, minha dermatologista falou que eu tenho que tirar o flúor, porque eu estou com dermatite de contato e pode ser o dentifrício. Cuidado,
Porque quem dá a dermatite de contato, na maioria das vezes, é o detergente. Então, você vai falar com ele, olha aqui, você não tira o flúor, não. Você vai tirar o detergente. E a sua escolha são esses 2 produtos sem detergente. Olha como faz diferença, tá? Na orientação. Uma outra pergunta aqui, eu estou com um papelzinho aqui. Tem uma pergunta aqui que eu acho interessante também, sobre a utilização desses jatos tipo Waterpik, a eficácia deles ou não, principalmente em pacientes com implantes e próteses e tal. Tem alguns que, inclusive, prometem a remoção de placa bacteriana. Queria que você falasse um pouquinho disso também, por favor. Tá, o Waterpik, ele não substitui o uso do fio dental e da escova, tá? Ele é muito útil quando você precisa de associar um antimicrobiano e fazer irrigação local ou limpeza de protocolo, ou aqueles aparelhos ortodônticos que pegam o céu da boca, que eu falo, parece um aracnídeo, que vai acumulando resto de alimento. A grande indicação que eu vejo para o Waterpik hoje, protocolo, paciente de implante, prótese fixa sobre o implante, que às vezes é muito difícil de limpar, sobretudo geriátrico, e pacientes com aparelho fixo, que às vezes tenham uma barra lingual. Não é substituição para o fio dental, tá? Ou para escovas interproximais. Ele não tem a mesma capacidade de remoção de placa bacteriana, tá? Outra pergunta aqui que estão me passando é bochecho. Como escolher o bochecho? Primeira coisa, na escolha do bochecho, você, de novo, vai fazer o seu diagnóstico inicial. Então, qual é a indicação? Se você não precisar, sobretudo pacientes com restauração estética, não indique. Por que não? Porque, primeiro, muitos bochechos contêm álcool, e eu já falei sobre a solubilização de matriz de resina ou de cimento resinoso. Muitos bochechos causam pigmentação, alteração de cor em restaurações. Não Dá o nome aos bois aí, clorexidina. Maria Luísa. Tá. Dá o nome aos bois aí. Tá. Então, por exemplo, vamos por categorias. Qual que é o bochecho que mais reduz placa de bactéria? Excelência, clorexidina. Periogard, Noplac Max, que são aqueles bochechos que têm uma indicação, eu falo como se fosse um antibiótico local. Então, o periodontista indica porque ele precisa no pós-cirúrgico. Ótimo, tem uma indicação precisa, passou aquele tempo, você vai fazer um repolimento, tirar o manchamento e acabou, o paciente não vai usar mais. Até porque o paciente não gosta de usar clorexidina pela alteração de paladar, então não é um bochecho que eu me preocupe. Mas se você pegar um bochecho que o paciente adora, tá aqui, Listerine, e que é altamente eficaz. É um bochecho que para redução de inflamação gengival é ótimo. Então, se você tem um paciente de ortodontia, que você queira uma redução da inflamação, de periodontia, é uma ótima escolha, porém, por tempo limitado. Por quê? Com álcool ou Porque sem álcool? Para funcionar, tem que ser com álcool, porque ele é um bochecho à base de óleos essenciais. Então, se você precisa da ação antimicrobiana dele, tem que ser com álcool. E é muito álcool. São 21% de álcool em média no Listerine que funciona. Poxa, mas e minhas restaurações? Risco e benefício. Se eu tenho uma inflamação, se eu preciso de conter, ele vai usar por 15 dias. E aí eu vou repolir minha restauração. O problema é o uso continuado, tá? Preciso dele? Igual clorexidina. Eu vou supervisionar o protocolo. O problema desse aqui é que o paciente usa livremente. O Listerine é um campeão de vendas porque ele dá muito frescor. E aí a gente tem que orientar para que ele não use o produto que você não indicou. Olha a sua importância. Não, Maria Luísa, paciente... rapidamente, muita gente, eu acho que não estava na sala na hora que você falou da utilização de enxaguante, né, ou enxaguatórios, como queiram chamar, com álcool em função de pacientes que têm restaurações de resina. Sim. Se você puder rapidamente falar sobre isso novamente, porque tem muita gente me pedindo aqui. Tá. A resina ela é incompatível com bochechos alcoólicos por causa da solubilização de matriz. Tá? Você tem um aumento de manchamento, aumento de rugosidade superficial e perda estrutural ao longo do tempo pela solubilização. Então, qualquer paciente que você faça múltiplas restaurações estéticas ou restaurações de resina, você deve contraindicar bochechos alcoólicos. Segunda coisa que você tem que pensar no seu paciente com restauração, produtos ácidos. Se você pegar, e aí eu esqueci de falar isso, no seu protocolo de manutenção preventiva, lá na manutenção preventiva que você vai fazer no consultório,
Nós temos indicações precisas para aplicação tópica de flúor profissional. Por exemplo, paciente com alto risco a cárie, paciente com alto risco a biocorrosão. Por quê? Porque esse flúor é aquele flúor que será incorporado no esmalte, que vai tornar o esmalte mais resistente aos desafios posteriores. É diferente do dentifrício. Dentifrício, a maior parte do flúor não é incorporada. Ela fica ali como um reservatório. Esse flúor profissional para o paciente que tem restaurações tem que ser o de pH neutro, porque o pH ácido ele causa um condicionamento e degradação do material restaurador. Ah, não, mas eu vou aplicar só sobre a lesão de mancha branca. Errado! Você aplicar flúor sobre lesão de mancha branca é como se você estivesse voltando lá no tratamento restaurador só da lesão. Doença cárie, ela acontece em todos os dentes. Você está vendo uma lesão de mancha branca em volta do bracket, mas tem outras descalcificações que você não está vendo ainda, porque são estágios iniciais. Então, o paciente que tem lesão de mancha branca, ele precisa de aplicação tópica de flúor de boca toda, a não ser regiões de implante. Porque o flúor tópico profissional, ele aumenta a corrosão do implante. Então, você não vai aplicar em regiões em que o paciente tem implante, tá? O flúor do dentifrício não é problema no implante, por causa da baixa concentração, mas se você tiver um paciente de protocolo, não tem dente, tira o flúor. Deixa só o dentifrício sem flúor, porque aí você não tem nenhuma ação do flúor combinado com o abrasivo. Perfeito. Bom, então, falei sobre o álcool, falei sobre o pH. Esse pH é importante, sabe por quê? Porque os produtos que vão vir para controle de biocorrosão têm pH ácido. Então, aí você, de novo, vai ter que pôr na balança. O risco é maior para restauração ou o risco é maior para biocorrosão? Depende do paciente. Agora, eu vou pegar toda a minha clínica e vou mandar fazer bochecho agora com flúor de pH ácido? Está errado. Porque se ele não precisa, para que eu vou submeter esse paciente de resina a um flúor que possa causar algum tipo de degradação ao longo do tempo? De novo. Maria Luísa, acabou de entrar uma mensagem aqui de uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, eu acho que não sou eu, mas todo mundo aí, o Calamita, falando que ele está se sentindo ignorante. É exatamente como eu me sinto quando eu ouço você falar. Eu também. Olha, eu também. Eu estou estudando toda hora. A gente é ignorante mesmo, até porque esses produtos surgem muito rápido, Calamita. Então, eu fico ávida por conhecimento. Agora, eu me reconheço ignorante. A minha preocupação é com as pessoas que começam a colocar verdades preventivas em massa e que aquilo vai disseminando, eu não sei de onde. Eu começo a ver, às vezes, sai uma coisa no Instagram e eu falo assim, não é possível que eu comi bola esse tempo todo, porque eu não acho isso em lugar nenhum. Exato. Sabe? Então, cuidado. Vamos dar o mesmo carinho. Eu volto nisso toda hora. Vamos dar o mesmo carinho e seriedade à manutenção preventiva que a gente dá aos protocolos restauradores. E tem muita gente séria nisso aí, Marcelo. Eu tenho, assim, admiração profunda por profissionais que já incorporam isso há muito tempo. Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Reabilitação Oral, eu fui convidada para ser uma das membros da sociedade sem fazer prótese. Por quê? Porque a Sociedade Brasileira de Reabilitação Oral, ela entende que a manutenção preventiva, ela faz parte da reabilitação oral. Né? Professor Laerte Schenkel, professor Baratieri, quantas pessoas de peso que incorporam. E isso é o que a gente quer ver. A gente quer ver pessoas cada vez mais incorporando. É o que você falou, vamos incorporar na clínica do dia a dia. Os Estados Unidos têm isso, por quê? Porque as higienistas, e eu estudei com elas, quando você fala eu fui ignorante, eu me reconheço ignorante. O que eu fiz? Ao mesmo tempo que eu fazia um mestrado em odontologia, eu frequentei curso das higienistas. Por quê? Porque eu era ignorante. Porque eu não sabia o que elas sabiam. Elas sabem muito bem protocolo preventivo. Você vai no congresso de higienista, o que você vê de produto de prevenção, e elas estudando é de babá. Então, eu fui atrás dessa informação. E nós temos que estar atrás dela todo dia. Nos Estados Unidos, a higienista domina isso como ninguém.
Ela conhece todas as escovas, ela conhece todos os dentifrícios, ela conhece todos os bochechos, ela estuda protocolo de pacientes com restaurações. Na Universidade de Iowa, quando eu estudei há 25 anos atrás, já não era usado o jato de bicarbonato na clínica de dentística. Por quê? Porque as higienistas já sabiam que aquela clínica lidava com pacientes com restaurações. Todos os tipos de flúor que a gente achava lá, verniz, espuma, eram de pH neutro. Por quê? Porque era manutenção preventiva de pacientes da clínica de dentística. Então, nós temos que trazer isso para o nosso consultório. Pelo que você está falando, jato de bicarbonato tem que ser abolido para pacientes com restaurações. Completamente, completamente. Se você precisar do jato, hoje eu acho que até nós vamos estar assim, que eu falava isso, as pessoas falam, mas o paciente quer, o paciente gosta. O paciente vai ter que entender que hoje é o máximo do aerossol, é o jato de bicarbonato, então nós temos um argumento a mais. Em caso que você precise, como eu falei, você vai fazer uma profilaxia, paciente cheio de bracket, vai fazer com o quê? Com taxa? Não vai limpar nada? Você precisa de um jato. Lembra, esse paciente de ortodontia é um paciente que tem lesão de mancha branca ou descalcificação, não é? Eu não quero jato abrasivo, porque eu quero dar chance a essas lesões de sofrerem remineralização. Então, eu vou cuidar para que o meu pó profilático seja um pó especial. Um pó de glicina, um pó de bicarbonato bem elaborado. Na Europa, eles têm isso. Agora, não, eu tenho um paciente fumante. Chega lá com aquela boca que nenhuma pasta profilática tira. Eu vou falar assim, não uso jato de bicarbonato, vai para o vizinho? Não vou. Nesse paciente, talvez eu tenha que usar, sabendo que ele é abrasivo. Aí depois eu vou repolir tudo. Olha o raciocínio. Tenho que usar? Eu não vou condenar se eu tiver que usar. Se eu tiver que usar, eu tenho que usar. Se eu tiver que indicar uma pasta com um pouquinho mais de abrasividade, num primeiro momento, estou com a consciência tranquila. Por quê? Porque num segundo momento, eu vou poder abaixar. Na primeira consulta de manutenção preventiva, eu posso precisar do jato de bicarbonato. O cara não faz profilaxia há 3 anos e fuma. Mas se ele voltar dentro de 6 meses e seguir o meu protocolo, 4 meses, possivelmente eu não vou precisar mais. E aí eu vou explicar para ele. Olha que bacana, não vou precisar de usar o jato de bicarbonato em você. E isso é ótimo, porque o jato de bicarbonato, ele tira a mancha, mas ele deixa a superfície mais ávida por mancha, mais porosa. O paciente, se ele sentar na cadeira do meu colega e o colega usar o jato de bicarbonato, ele vai lembrar do que eu falei. E isso já me aconteceu inúmeras vezes. O que eu tenho? Um perfil de paciente. Aqui em Belo Horizonte tem uns tribunais que o paciente de 6 em 6 meses ele tem direito à limpeza. Eu tenho pacientes hoje que não fazem, ele tem de graça. Por quê? Porque ele sabe que é aquela profilaxia que dura 15 minutos com jato de bicarbonato. Aí ele fala comigo, é diferente, Maria Luísa. E tem que ser, Marcelo. Agora, se o meu paciente não tem como pagar uma profilaxia sua, tudo bem, faz a de jato de bicarbonato, é melhor que nada. Mas, se eu estou oferecendo um serviço de excelência, como é o que eu acho que você está me propondo com essa live, é um serviço de excelência individualizado, que eu vou me preparar para oferecer, e eu estou me preparando. Eu estou assistindo todas as lives do professor Celso Hort, sabe por quê? Porque eu não sei de gestão. É um querido, né? É um querido de todos nós. Celso está aí, ele está aí. Ele é show. Mas assim, eu estou buscando. Eu estou falando com você, eu assisto live de estomatologia. Por quê? Porque eu tenho que me preparar para um atendimento que é multidisciplinar. E aí a gente não pode ficar vendo só a live do que o cara já é PhD e depois querer oferecer um serviço multidisciplinar. Porque ele não se preparou. E assim, no começo das lives, eu confesso, logo quando começou esse período, eu não estava com vontade de abrir nada. Porque eu estava assim, uma tristeza, né, de parar de trabalhar. E aí, de repente, eu vi o meu pai estudando avidamente. Meu pai está fazendo aula online. Minhas filhas estão fazendo aula online na escola. Quem sou eu para falar que eu vou me entregar? Não vou, não. Eu tenho que me preparar. Eu estou me preparando para voltar. Não sei quando, mas eu estou me preparando. Eu estou me capacitando. Então fica a sugestão para você fazer um curso online para a gente aí, viu? Tá? Se soubesse a dificuldade que eu tenho para essas coisas online. Assim, ô, Maria Luísa, tá, creme dental antitártaro, mito ou realidade? não, realidade e reduz mesmo.
em média, nas pesquisas, 30% de redução. Agora, a gente tem que ter cuidado. Por quê? Nós temos no Brasil hoje, assim, das grandes fábricas, 2 cremes dentais potentes para redução do tártaro. Um muito potente, que é o que eu mostrei, que é a base de fluoreto de estanho e hexametafosfato de sódio, que tem um RDA alto, que eu falei, 150, que para um primeiro momento no fumante talvez seja a minha escolha. Apesar de saber que é um RDA que eu não vou poder conviver por muito tempo, porque ele é alto. Esse produto reduz tártaro enormemente, porém, ele causa efeitos colaterais que o paciente vai perceber nitidamente. Por exemplo, descamação de mucosa. Pacientes que têm a mucosa sensível, xerostômica, vão ter aquela descamação que sai película. Por quê? Porque ele tem muito antitártaro na fórmula e aí o fabricante tem que pôr muito agente de sabor para mascarar o sabor ruim do antitártaro e ele se torna muito adstringente. Outra coisa, pacientes que tenham tendência à hipersensibilidade dentinária, esse produto tende a aumentar por causa do volume do antitártaro. Então, se você faz uma raspagem, meu paciente tem um volume de tártaro enorme, vou indicar para ele pós-raspagem, totalmente errado. O RDA está alto e você tem um paciente que aumenta a hipersensibilidade. Tem um outro produto, que é o Colgate Total 12, que é a base de zinco. O zinco é eficaz para controle de inflamação, não tão eficaz quanto o fluoreto estanhoso, mas ainda bem bom. Ele não tem o selo internacional anti-placa e anti-gengivite, porque ele não atinge os 20% preconizados na literatura, mas ele está nos 18%. Então, esse produto é um produto verdadeiramente antitártaro, ajuda na redução da inflamação, não tão grande quanto o que eu mostrei anteriormente, mas bem bom com o RDA mais baixo. Então, se você tem um paciente que queira reduzir o tártaro, queira reduzir a inflamação, ótima escolha. É o Colgate Total 12 com a fórmula nova, que é o que eles chamam de Dual Zinc, que tem um RDA em torno de 70 também. Tá? Funciona. Perfeito. Funciona muito bem. Voltando aos bochechos. Se você precisa de um bochecho anticárie, aí não é inflamação, redução microbiana, é para cárie, para aumentar a defesa do paciente. Aí nós vamos para os bochechos de flúor. E você tem no mercado soluções de flúor com pH ácido ou com pH neutro, alcoólicas ou sem álcool. Então, aí você vai escolher a dosagem de flúor que você quer. Normalmente, o uso diário é aquele 0,05%, sem álcool e com o mínimo de corante possível. O que eu tenho prescrito é o Plaque sem álcool, com flúor, ou aquele Oral-B Complete. Não é o Oral-B Pro Saúde. O Oral-B Pro Saúde é outra fórmula, tá? O Plaque sem álcool é fácil de achar. É um bochecho que, às vezes, o paciente fala assim, eu quero um bochecho cosmético. Ele está preocupado com a litose? É um bochecho cosmético e que tem essa vantagem de ter a dosagem de flúor para uso diário. O que essa dosagem de flúor para uso diário faz? Uma pequena adição naquela defesa do paciente. É como se você aumentasse uma vez de escovação. Então, o que você faz? Vai pedir para ele usar, por exemplo, antes de dormir. A escovação de antes de dormir, ela é fundamental. Tem estudos do professor Jaime Cury em que ele analisa pacientes que escovaram só de manhã e pacientes que escovaram só à noite. Redução de doença cárie foi maior no grupo que escovou só à noite. Por quê? Porque o flúor, ele tem uma capacidade boa de remineralização, maior até do que de impedir a desmineralização. Então, é importante a gente frisar com o paciente a higienização à noite, que ele faça a melhor possível. Isso em todos os perfis de paciente. Se ele tiver refluxo, em tratamento para refluxo, olha a importância de você deixar o melhor esmalte naquele momento. Paciente com tendência à cárie, olha a importância num momento em que a boca vai ficar ressecada. Criança, isso é para todo mundo. Tratar a questão do momento e da higienização à noite, tratar a questão de causa de doença, conversar sobre dieta, conversar sobre açúcar, sobre ácido. Isso é na primeira consulta. Isso aí não é para depois. Isso é trabalhar na causa, tá? Técnica de escovação, você me perguntou,
Em alguns casos, eu preciso de trabalhar. Se a pessoa não sabe nada ou me pergunta, mas talvez seja para um segundo momento. Talvez, num primeiro momento, seja melhor eu trabalhar um pouquinho os momentos corretos de higienização, o tempo correto de higienização, o produto correto que ele vai usar e a causa da doença que ele apresenta, para depois a gente ir refinando esse protocolo de manutenção preventiva. Quando o paciente te pede um bochecho, normalmente ele está pensando em halitose, controle de hálito. E aí, o melhor componente para controle de hálito é o dióxido de cloro estabilizado, para tratamento, tá? Não é para o paciente usar todo dia para prevenção. De novo, diagnóstico. Se o seu paciente tem problema de hálito, porque ele fica em jejum prolongado, porque ele tem xerostomia, você vai ter que definir a causa. E aí, se você precisar, para tratamento de halitose, tem que ser os bochechos de dióxido de cloro, são o gold standard que a gente tem no Brasil. Quais são as marcas, por favor? O mais comum de achar é aquela linha Alicare. Tá? Nos Estados Unidos tem a Oxyfresh, tem o Retardex, que agora é Clossis, mas no Brasil a gente não acha muito fácil. Algumas pessoas importam, mas a gente não acha muito fácil. O mais fácil é o Alicare, que tem maior penetração. Maria Luísa, para os pacientes céticos, que a gente tem um pouco de dificuldade de convencê-los da questão da higiene, principalmente à noite, né? A pessoa está com sono e tal. Existe alguma estratégia que você utiliza para mostrar a ele ali a placa ou para convencê-lo dessa necessidade? Bom, o que acontece? Eu não faço evidenciação de placa de boca inteira rotineiramente. Porque o meu perfil de paciente é um perfil de paciente que tem restauração. E aquela pigmentação ali é uma loucura, né? Uhum. Então, às vezes, eu evidencio uma região ou outra. Por quê? Porque o mais importante, Marcelo, é você mostrar para o paciente a placa visível. Então, eu procuro mostrar para ele, onde eu vejo que tem placa visível, eu mostro. E aí, essa questão da higienização à noite, se o paciente dorme, às vezes criança, que eu oriento as mães, eu sempre falo, a mais importante é a higienização noturna. Se você acabou de jantar e logo depois você dorme, não espere para escovar. Faça essa escovação noturna de maneira que você não deixe de fazer. Se você cai no sono e depois não faz, é preferível você fazer antes. Então, explicar para ele a importância, sobretudo porque nós estamos adquirindo um hábito igual ao do americano de não ficar em casa durante o dia. Então, eu estou percebendo isso claramente no meu consultório, que muitas pessoas agora fazem 2 higienizações diárias. Elas não fazem nos dias de hoje, né? Não nos dias de hoje, que a gente só fica em casa, né? Mas, assim, o brasileiro está adquirindo um estilo de vida que muitas vezes ele não faz higienização no meio do dia. Eu recebi outro dia uma pergunta de um profissional me perguntando em escolas qual que é a orientação que eu dou para criança que leva escova. Olha, a orientação que eu dou é o seguinte, criança que fica um turno na escola, ela não tem que escovar dente lá. Por quê? Porque a escova é um foco de contaminação. Nenhuma professora consegue supervisionar bem criança fazendo escovação. Agora, a criança, por exemplo, saúde coletiva, que às vezes é aquela única higienização dela no dia, é diferente. Olha como é importante a gente pensar. Uma coisa é saúde coletiva, outra coisa é o programa de preventivo individualizado. Criança fica o dia inteiro na escola, aí muitas vezes eu tenho que conviver com uma higienização que ela faz ali no meio do dia e eu explico aos pais, não confie nessa higienização, ela para mim é um mero contato com o flúor, mantenha essa escova limpa, então eu peço que todos os dias venha a escova para casa, que os pais limpem a escova e devolvam para a escola, porque a gente não sabe como essa escova fica armazenada. Maria Luísa, teve uma febre aí um tempo, 2 perguntas que eu vi que são importantes. Uma, pacientes idosos que se recusam, criam uma dificuldade tremenda para os familiares fazerem a sua higiene ou auxiliarem na sua higiene. O que você recomenda nesses casos? Escova elétrica. É o mais fácil. Pacientes idosos com dificuldade de higienização, escova elétrica. Dentifrício com 5.000 ppm de flúor uma vez ao dia sem enxágue. E às vezes eu entro com um dentifrício que tem uma capacidade de redução de tártaro e gengivite associada, como seria o caso, por exemplo, do Colgate Total, para os outros momentos de escovação. Paciente com esse perfil talvez seja o mais difícil da minha clínica depois de biocorrosão.
Eu achei interessante uma palestra do Jaime Cury que eu assisti recentemente, que ele falou, se me perguntassem o que eu preferia ter, cárie ou biocorrosão, eu preferia ter cárie. Agora, cárie na minha idade também não é brinquedo, que é geriatria, né? Então, para esse paciente, explicar para a família que essa higienização, muitas vezes, paciente com Alzheimer, ele se torna agressivo, que a gente não pode abrir mão, porque o tratamento depois é muito mais complicado. E eu tenho conseguido isso muito bem, trazendo as cuidadoras ao consultório. Então, eu mostro como fazer a higienização com a escova elétrica, que ela, inclusive, é mais rápida, e entro com esse protocolo do Clean Pro 5000. Uma outra coisa aqui que era uma moda, mas eu acho que pelo menos não tenho visto muito mais coisa aí, são os bochechos com óleo de coco. Aham. Como antibacterianos. Muitas celebridades. A Gisele faz também, Hein? todo dia de manhã. Como é? O óleo de coco é um lubrificante, né? Pois é. E você fazer bochecho com óleo por muito tempo, ele solubiliza, ajuda a solubilizar aquelas partículas aderidas. É tempo demais para efeito de menos. Precisa não, tá? É muito melhor a gente concentrar esse momento, esse bochecho que ela faria com óleo de coco, vamos concentrar com a higienização mais bem feita. Malefício não tem não, tá? Porque lubrifica a mucosa. É diferente da escovação com cúrcuma ou bicarbonato puro. Isso tem malefício, que os naturalistas preconizam. Mas o bochecho com óleo de coco, ele não me incomoda, porque também não vai trazer grandes malefícios nem benefícios. Antes da gente encerrar, quer dizer, a gente tem um tempinho ainda aqui, mas eu recebi uma mensagem da Beth aqui que nós vamos sortear 2 kits de livros da SBOE. Eu não sei o valor aqui, mas talvez os 2 kits se aproximem dos R$2.000 cada um. São livros fantásticos, foram escritos os capítulos por os maiores nomes da odontologia brasileira. Então serão sorteados 2 kits e esses nomes vão ser depois anunciados pelo Instagram da SBOE, ok? Vamos lá. Quais outras perguntas você tem aí? Acabei de ver uma pergunta aqui, agora voltou a rodar os comentários. Uma pessoa me perguntando do dentifrício com hidroxiapatita, outra me perguntou do dentifrício aqui com xilitol. O que acontece? Quando você vai medir redução de doença, redução de cárie, e o dentifrício já contém a dosagem padrão de flúor, essa adição, tanto da hidroxiapatita quanto do xilitol, ela não traz grande benefício. O que acontece é que na Europa, por causa da corrente anti-flúor, eles têm tentado achar novas formulações de dentifrício que retirem o flúor e que tragam o mesmo benefício da remineralização. Não há evidência científica de que haja nada melhor do que o dentifrício fluoretado ainda para controle de doença. Então, quando você vê na fórmula do dentifrício dosagem correta de flúor, não se preocupe muito com a adição de xilitol, hidroxiapatita, cúrcuma, ervas, porque isso aí, própolis no dentifrício, apesar do própolis ser maravilhoso para outras indicações, mas no dentifrício são traços que não fazem tanta diferença quando você compara clinicamente em estudos controlados com o dentifrício com a dosagem correta de flúor. Perfeito. Maria Luísa, até onde eu li, a boca tem mais de 2.000 tipos de micro-organismos mapeados, né? Ou seja, é um ambiente sujo, entre aspas. De que maneira... bom, vou falar também depois, Beth. De que maneira a gente deve armazenar a escova e de que maneira essa escova pode ser limpa para o seu uso? Isso foi uma coisa que eu até postei no Instagram, porque isso é de utilidade pública, né? Isso é para o nosso paciente. O que ele tem que fazer? No mínimo, ao escovar, lavar bastante em água corrente, tirar o excesso de umidade, não secar com toalha. Ele vai escorrer, bate na pia ou balança a escova, tirando aquele excesso. Aí ele vai guardar essa escova na posição vertical para escorrer a umidade das cerdas, arejada, nunca colocar protetor, porque o protetor cria um ambiente úmido, nunca exposta no ambiente do banheiro. Então ela vai estar, as pessoas guardam no banheiro, mas dentro de um armarinho, num potinho sem contato com outras escovas, para que ela seque entre uma escovação e outra. O ideal seria que uma vez ao dia o paciente fizesse a desinfecção das cerdas.
E aí você vai utilizar ou um enxaguante que tenha um poder antimicrobiano bom, por exemplo, a clorexidina, vai borrifar na cerda ou vai deixar em imersão por 15 segundos, ou nesse tempo de coronavírus, que está todo mundo usando água sanitária para tudo, é muito fácil fazer a diluição da água sanitária, que não é aquela que tem alvejante, água sanitária pura, colocar uma tampinha em 1 litro de água, e aí ele vai borrifar na cerda ou deixar também em imersão. O único cuidado com a água sanitária é que ela é irritante para a mucosa. Então, o paciente tem que lavar bem antes de usar. Mas, de todo jeito, eu peço para ele lavar bem, até porque eu não quero contato, por exemplo, do resíduo de clorexidina com o dentifrício, para não haver inativação de nenhum dos componentes. Então, usou o antimicrobiano, ele lava bem depois dos 15 minutos e deixa secar, que é uma coisa que eu já vi até infectologista mandando guardar em caixa. Isso é errado. Guardar em caixa, a proliferação microbiana aumenta. Então, ele vai deixar arejada, porém não exposta a ambiente de vaso sanitário. Isso é uma recomendação que eu particularmente acho que seria legal o dentista passar para o paciente dele, né? O professor Celso Hort fala muito em manter a comunicação. Olha que comunicação legal. Você mandar essa informação para o seu cliente, em vez de mandar um oi, estou vivo, manda, olha, eu, de acordo com as pesquisas científicas, minha função é te orientar. Muito legal você fazer essa comunicação, tá? Eu fiz com os meus pacientes. Já que a gente está tão preocupado com aerossol, a gente está preocupado com o aerossol do vaso sanitário também, né? Também. Agora, o aerossol, eu, da manutenção preventiva, estou achando que vai trazer benefício. Porque as pessoas agora vão pensar 2 vezes no jato de bicarbonato e em utilizar esses promotores de aerossol que fazem a profilaxia de 15 minutos. Vai ser ótimo. Para manutenção preventiva bem feita, nós agora vamos nos ater a procedimentos manuais bem feitos, com produtos bem escolhidos. Isso vai ser um ganho depois desse surto do Covid. Com certeza. Eu tenho visto aqui, assim, o assunto é tão interessante, é tão desafiador, vamos dizer assim, para nós que achávamos que sabíamos tudo de manutenção preventiva, e aí a gente vê você falar de novo, a gente se sente um perfeito ignorante. Eu tenho visto aqui a quantidade de pessoas chegando para a sala e ficando na sala é bastante grande. E esse é um assunto que a gente não vai terminar de falar nunca, porque é um assunto muito rico, né, e muito interessante, muito interessante. Eu volto a dizer, é um assunto que foi negligenciado durante muitos anos pela profissão, e hoje ela está voltando com uma força gigantesca, né? Uma pessoa que perguntou, aliás, a gente não tem muito mais tempo. Eu queria que você usasse aí, talvez aí uns 9 minutos para concluir, e volto a dizer, as pessoas perguntando quem participa do sorteio do livro, é quem está na sala, ok? Quem participou da live. Se for sorteado e não estiver nos registros de que está participando da live, não ganha o livro, ok? Então vamos lá. Bom, então, o tempo é todo seu. Que eu queria dizer, para nós dentistas, vamos dar a manutenção preventiva a seriedade que ela merece. Para clínicos, cuidado com verdades absolutas. Eu não tenho verdade absoluta. Se você me perguntar qual o melhor dentifrício, qual o melhor RDA, eu não sei, porque vai depender do meu paciente. Então, se informe. Hoje tem fonte de informação, gente. Tem lives, tem livros, se informe. Pegue esses pontos que eu falei, eu tentei condensar, claro que tem muito mais, mas eu tentei condensar tipo de flúor, abrasividade, detergente. Tente fazer para você uma listinha de produtos que você possa indicar. Você não vai conseguir dominar todos, nem eu consigo. Se você me trouxer um produto de viagem, falar o que tem nele, eu não sei, vou ter que olhar os ingredientes, procurar saber. Então, crie para você uma listinha de produtos que você vai indicar. Vocês, quando fazem live de resina, vocês não falam assim, trabalha com o kit de resina que você domina. Você não vai ter todos. É a mesma coisa, né? Então, vamos nos capacitar. Vamos entender que a manutenção preventiva, o que ela almeja é promoção de saúde. Então, vamos trabalhar nesse objetivo. E é multidisciplinar, não tem jeito. O paciente que tem resina, ele pode ter doença periodontal, ele pode ter biocorrosão, ele pode ter cárie, ele pode ter afta, ele pode estar fazendo radioterapia, ele pode ser xerostômico, ele pode ser isso tudo. Então, eu vou ter que abrir
a minha cabeça. E quando olhar uma manutenção preventiva na sua agenda, fique com alegria, porque é um momento que o paciente gosta, que a gente, quando começa a fazer com carinho, você passa a gostar, porque você vê o resultado. E aí, você vai perceber que isso é um processo. A manutenção preventiva não é uma consulta. Você não tem que abordar isso tudo numa consulta só. Não se sinta mal. Às vezes, naquela consulta, te sobra um pouquinho de tempo para orientação, porque você gastou tanto tempo na instrumentação. Você é clínico. Você está cobrando uma vez. Como é que você vai fazer para gastar 3 sessões de graça? Não tem problema. Anota lá. Eu fui até aqui com esse paciente. No próximo retorno, retoma. É um processo. E é um processo bacana. E é um processo para a gente fazer com orgulho. Você não vai fazer uma limpeza. Você vai fazer uma manutenção preventiva. Isso quem me ensinou foi meu pai. Porque toda vez que eu chegava perto dele, ele falava assim, pai, fulano vem para limpeza. Ele falou, nunca. Ele vem para manutenção preventiva. Desde o começo. Né? Então, a gente enxergar que é muito mais do que isso. Eu verdadeiramente, Marcelo, eu agradeço essa oportunidade. Para mim é difícil participar, mas eu espero que tenha sido útil. Quando eu conversei com você hoje de manhã, eu falei, olha, eu espero que as pessoas que estejam na live consigam absorver alguma coisa. Que não fique aquela live que a pessoa fale assim, ah, legal, manutenção preventiva é importante, agora eu faço o que com isso? Né? Que você tenha absorvido algo, que você modifique o seu retorno, que quando você fizer uma manutenção preventiva, que você pelo menos fique com aquela pulga atrás da orelha e falar assim, eu estou dando o meu melhor. Porque é isso que a gente faz quando a gente pensa no tratamento restaurador. E a manutenção preventiva, quem faz é o clínico. Não é o pesquisador, não é o profissional da saúde coletiva. Essa manutenção preventiva clínica, quem faz é o clínico. Eu estou embasada em estudo, em ciência, mas muito do que eu aprendi veio desses 25 anos que eu estou na clínica, no consultório. Porque às vezes eu vejo protocolos de manutenção preventiva que eu falo assim, é lindo na teoria, mas eu não consigo inserir no meu protocolo. Eu não tenho quem pague isso. Então, você vai pegar tudo da ciência e com seriedade e com honestidade, você vai falar o que eu posso oferecer de melhor para o meu paciente. Com um objetivo, que eu tenha uma prática clínica honesta, que eu receba meus honorários, mas que ele colha o benefício que é a promoção de saúde. Tá? Maria Luísa, eu até me emociono. Eu sou tipo o Zé Beto, né? A gente chora à toa. Eu também. Pois é, um dos momentos da SBOS, se eu tiver que ressaltar aqui, foi aquele aplauso de pé que você recebeu de todos, a sala lotada o ano passado. Eu quero aqui, em nome da SBOE, de todos os membros da família SBOE, agradecer você por essa live fantástica. Sinta-se aplaudida de pé por todos aqui que estão assistindo você. Tenho certeza que estão todos aqui de pé, te aplaudindo nesse momento. E a contribuição que você dá para a profissão nesse momento tão difícil, né, que a gente se sente tão fragilizado, tão sem saber para onde ir, você é um fator motivacional na vida da gente. Posso te garantir isso, para a gente ver e enxergar a profissão de uma maneira diferente. Ô, tá Marcelo, bom? vou te corrigir, sabe por quê? Não fui eu que fui aplaudida de pé. Foi a odontologia preventiva. Você. Porque o não... dentista, ele é capaz de fazer isso quando ele retomar. E muitas vezes ele vê aquela aula linda de odontologia digital, mas ele não pode fazer no consultório. Mas a manutenção preventiva, ele pode. Então, quem é aplaudido de pé é o tema, porque ele é tão presente, ele é tão importante que ele é contagiante. Eu também quero aplaudir o tema de pé. Mas então, eu vou discordar de você. Eu vou discordar de você só um pouquinho. Você transformou o tema numa coisa digna de aplauso e de interesse de todos. Você tem a sua contribuição. Você me desculpa, com toda a sua humildade. Eu acho que todos aqui concordam comigo. Tá bom? Obrigada. Então, pessoal, olha, mais uma vez agradecer a Maria Luísa, uma querida, com tanta humildade, uma bagagem científica gigantesca, e não só científica, mas clínica, né? Transformar um assunto que é tão complexo na cabeça da gente numa coisa palatável. Nós vamos agora fechar a live.
Quero agradecer a todos aqui. A próxima live na terça-feira, às 16 horas. E em breve nós vamos anunciar os ganhadores aqui do kit de livros da SBOE. Ok? Muito obrigado. Estamos aqui há 2 horas. E para mim eu ficaria mais 10 horas com você aqui conversando. Obrigado a todos, viu? Obrigada, gente.